hoje. Então os discípulos fez essa pergunta, perguntando para ele. Aí Jesus vai responder para ele assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Haverá guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Mas Senhor, guerra, rumores de guerra, fome, peste, destruição, tremores de terra, e ainda não é o fim. Misericórdia. Se acontecer um terremoto aqui no Brasil, meu irmão, mas será que está preparado para o fim? mas aí que está o negócio. Precisa saber se está pronto, porque às vezes a pessoa quer saber. Mas a questão, meu irmão, é saber que se as pessoas de fato também, né, está pronto. Então Jesus vai, meu irmão. Ainda não é o fim, é sofrimento, tempos difíceis, né? Tempos difíceis. No versículo 7 do capítulo 24, ele disse o quê? Vê para mim aí, irmão. Capítulo 24, versículo 7, ele falou o quê? Bem alto, bem forte aí. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Esses, e ainda não é o fim. Levantará nação contra nação, reino contra reino, e não é o fim. E tudo isso são princípios de dores. Tudo isso aí são fatos, viu? É o que está acontecendo, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, para poder as pessoas aprender que a palavra de Cristo ela não volta atrás. Viu? Estamos vivendo agora, viu? Esse período difícil. Ninguém se importa com isso. Esses rumores de guerra, essas guerras que está acontecendo, essa fome, terremotos, em todos os países está acontecendo, em vários lugares. Os irmãos vê cada notícia que assombra, né? Mas isso tudo, meu irmão, pessoas ficam preocupadas, ficam lamentando, ficam falando, mas é assim, nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Se não procurar conhecimento, se não buscar o Senhor, infelizmente, o tempo está se passando. Depois Jesus disse assim, irmão, também, dos falsos profetas. Foi a resposta que ele deu acerca dessas coisas. O fim dos tempos, aí sim. Aí começou a coisa esclarecer para ele. Quando vim os falsos profetas, e muitos dizerem, eu sou Cristo, acautelai-vos, fiquem espertos, vigia. Mas as palavras de Jesus nesse momento caem por terra, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas não importam com o que ele está falando. As pessoas mesmo estão indo atrás da profecia. As pessoas estão indo atrás dos falsos profetas. As casas estão lotadas. Palavra bonita. Jesus falou, cuidado com a apostasia. O que é apostasia, irmão? Apostata. Pessoas que abandonaram a verdadeira doutrina, abandonaram a verdadeira fé, estão ensinando coisas pirracentas diante de Deus. Estão querendo fazer do evangelho como se fosse qualquer coisa, e as pessoas estão aceitando. Que nada, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. E as pessoas estão aceitando. Ou seja, a palavra de Cristo se torna um nada para ele. Porque se os falsos profetas estão vindo aí, as pessoas chegam. Tem um que diz assim, como é que é Jesus? Hã? Espera aí, irmão, Jesus está falando comigo, olha. Olha, Jesus está falando, e o povo fica assim, ó, cadê ele? Procurando ele, e ele falando, cadê ele? Depois fala, olha, irmão, é assim, assim, assim. Não é nada daquilo. Somos todos. Cuidado, meu irmão, abra o olho, abra os olhos. Cada um que inventa uma coisa, é cajado, é caneta ungida. Vendendo olhinho e o povo ungindo até. O povo está vendendo tanta coisa. A porta do Coração se chapando.
povo está fazendo do evangelho não sei o que, irmão. A caneta virou mais poderoso do que Cristo, que é o nome de Jesus. A água ungida virou mais poderoso do que Jesus. O lenço, não sei o que. Irmão, pelo amor de Deus. Vassoura. Cuidado com esse negócio. Eu vou comprar vassoura para varrer a maldição da minha casa. Vai! Sal grosso, Vai nessa. Vai ver que acredita no dia de Halloween. É. Sal grosso, rosa. Você esqueceu que você comprando a vassoura para varrer a maldição, irmão. Você está virando um bruxo e não está sabendo. Vai pegar aquela vassoura e sair voando. Fica esperto, meu irmão. Não traz maldição para sua casa, não. Aprenda a palavra de Deus, que o nome de Jesus ele é glorificado, a profecia dele está se cumprindo, está sendo aberta para todos nós a entender a palavra do Senhor. E você não pode viver mal informado das escrituras sagradas. Você não pode fazer a coisa de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, abre os olhos. Os ensinamentos de Jesus sobre as últimas coisas giram em torno do conceito do reino de Deus. Mateus 12, 28 e Marcos 1, 14 e até o 15. Isso trata do reino de Deus em ação. Por quê? Porque cumpre desde da vinda de Jesus, o ministério dele aqui na terra, a morte dele e ressurreição dele. Gira tudo em volta disso. Agora o segundo, o reino ainda está por vir. Agora vem esse termo. O reino dele está por vir. Agora presta atenção, irmão. O cumprimento do futuro do governo, o governo de Deus, se dará após as últimas coisas. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a gloriosa vinda de Jesus à terra e o milênio. Esta é a razão de estarmos em alerta. Jesus voltará a segunda vez. E será repetida e secreta. Quando virá buscar a sua igreja nas nuvens para as bodas do Cordeiro. Mateus 24, 40 e 41. Um será levado e o outro será deixado. A preocupação agora aí é assim. Quem está santificando mais? Quem está buscando mais? Quem está se preparando mais? A Bíblia está falando, um será levado. Logicamente que não tem aqui dizer que Jesus está dizendo para mim aqui, ó, Eranildo, tu vai subir e tua mulher vai ficar. Ou tua mulher vai ficar, tu vai ficar. Uma coisa ou outra, escolhe aí. Ele não está falando isso. Apenas 50%. Ele está falando que numa casa pode todos ser levados. Com certeza. Ele pode dizer que numa casa todos podem ser levados numa casa. Porém, aqueles que estiverem mais preparados. Tiver santo. Então eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Minha esposa vai cuidar da vida espiritual dela. Minhas filhas também. E assim nós vamos todos juntos. Será muito importante para todos, irmão, saber que a minha família toda, coisa linda, a minha família está subindo com Jesus. Mas que tem muitas igrejas, irmão, vacilando no evangelho, tem muitos sábios, muitas pessoas aí brincando, querendo ser sabichão, querendo entender demais, muita filosofia, muita falsificação, muitas fábulas. É que nem eu estava vendo uma nota de repúdio de um pastor. Que chegou e falou assim: tem um pastor aí que fala que é pastor, né? Mas ele foi lá elogiar um padre, falar que o padre tem uma luz de Jesus nele e que o Espírito Santo abençoou muito a vida dele porque ele é um ser iluminado. Aí o pastor falou assim: meu, quantas pessoas hoje, quantos crentes hoje estão confundindo princípio com amor e quebrando princípios para colocar a luz e a trevas no mesmo lugar. Querendo fazer, meu irmão, é difícil demais. É muito difícil. A luz, se você pegar uma lanterna e andar no escuro, ela só vai iluminar o caminho que você está. Ela não ilumina dos lados. Só vai iluminar dos lados se você levar a luz para o lado. Mas ela ilumina onde você está seguindo. Não pode se misturar. Viu? Trevas
não se mistura com a luz. Aonde a luz chega, ela tem que iluminar. Então são atitudes, o comportamento. Para eu dizer que uma pessoa é uma luz de Deus, uma pessoa consagrada de Deus, sendo que é adorador de imagem, que é adorador é idólatra. Se a Bíblia condena a idolatria, ficarão de fora, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, os idólatras. Ô irmão, pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque pessoas boas, é como eu falei, não é o meu critério, não é o meu conceito, não é as minhas ideias, não é por ser bonzinho, eu andar de cabeça baixa, não é porque eu uso uma gravata ou ponho uma Bíblia debaixo do braço, não é pela minha obediência. É por eu entender que o Evangelho ele é santo, ele é puro e eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. Porque se fosse porque eu sou bonzinho e que eu dou 40, 50 cesta básica por dia, se fosse assim, meu irmão, a Bíblia ia dizer para mim assim, não é pelas obras, é pela obediência mesmo. Viu? Não é por ser bonzinho, não. Pelas obras, pela minha obediência. A fé e as obras andam junto. Porém, tem que fazer. Vem através da fé. Então a salvação vem através da fé. Então você tem que procurar obedecer. Obedeça que você ganha muito mais. Os mortos ressuscitarão primeiros, revestidos da sua glória, num corpo revestido da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52. A Bíblia diz assim que nem todos dormiremos, mas seremos transformados, revestidos da incorruptibilidade. O Senhor trará para nós um corpo transformados. Aqueles que estão vivos serão transformados pela glória de Deus para o arrebatamento. Mas aqueles que estão mortos receberão um corpo revestido de glória e serão os primeiros a ser levados aos céus. Então, meus queridos irmãos, no tribunal de Cristo, quando os salvos serão julgados para a determinação dos galardões, como recompensa por seus serviços prestados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos vão ser levados no tribunal de Cristo, e lá o Senhor vai falar: o que você tem feito para mim? Quais são as tuas obras? Apresenta. E você tem que apresentar as tuas obras, irmão, para ele não te chamar de servo inútil. Você tem que ser, você tem que trabalhar, segundo os Coríntios 5, 10. Você tem que trabalhar e apresentar tuas boas obras ao Senhor. É Deus, aleluia. Queira ou não queira. E aí você vai ver que não é nada do que as pessoas criam aqui na terra. Não tem nada a ver, não tem isso, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. E fica atrás de teologia falsas. Falsos profetas, como a Bíblia fala, que vai surgir nos últimos tempos, ensinando coisas erradas para as pessoas e as pessoas vivendo como se o Evangelho não fosse de Cristo. No tribunal de Cristo, você vai ver tudo isto, a vergonha que muitos vai passar. Vocês moram na terra também é uma pragana, né? Oi? Mas é assim, irmão, todas essas coisas que acontecem por aí, é tudo para poder confundir a mente das pessoas. E aí a gente tem que vigiar, né? Depois vem, irmão, enquanto a igreja está sendo galardoada lá no céu, após o arrebatamento, será levada à sala do banquete, nas bodas do Cordeiro. A igreja está sendo glorificada, está sendo abençoada, recebendo coroa de glória, de justiça, de vigilância. Estará recebendo os seus galardões. Aqui na terra, o mundo está passando pela grande tribulação. E é aí que nós vamos começar o nosso alerta sobre esse nosso tempo agora.
Tudo isso que eu falei para você, eu peço a você a tua atenção para que você analise com cuidado o que eu vou estar comentando agora, os nossos dias. Tudo isso aconteceu, muitas coisas no passado, está acontecendo em nossa época também, terremoto, fome, etc, etc. Mas agora, o começo do fim, nós vamos estar falando sobre essa questão. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, muito cuidado, lá no livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá no capítulo 13. E nós vamos fazer uma leitura do capítulo 1, 2, 3, 7 e 8. Nós vamos seguir alguns comentários sobre este assunto, porque agora nós vamos falar sobre o nosso tempo. O que está acontecendo agora, cumprindo essa palavra aqui. Esta palavra que nós vamos estar lendo aqui agora. Então eu quero chamar a tua atenção, para que você fique esperto, porque a partir de agora nós vamos ficar em alerta com esta passagem, com o que nós temos aqui, pelo que está acontecendo nos dias atuais, para que você fique mais orando, mais consagrando, mais vigiando, mais prestando atenção na palavra de Deus, para que você possa se cuidar para ir morar no céu. Porque se você quiser ser arrebatado, seja santo. Se você quiser ficar para a grande tribulação, problema seu. A igreja vai estar na glória, passando nas bodas do Cordeiro. Eu já adiantei a informação para você aqui sobre acerca do arrebatamento e os planos de Deus, do que Ele quer. Mas presta atenção para você não ficar vazio, porque se você desviar o teu pensamento agora, é problema teu. Eu estou aqui para passar para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 13 de Apocalipse. Glória a Deus. Diz assim. Amém? Amém. Por favor, as crianças. E eu me pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os ursos, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poder. E vi de sua cabeça como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram a todos que habitam, sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos.
Meus queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Nós olhamos aqui as Escrituras Sagradas, a leitura feita no capítulo 13. E este assunto, irmão, está falando de um conflito entre o anticristo e Deus. Presta bem atenção. É um conflito entre o anticristo e Deus. E também ao seu povo durante a tribulação. Ao povo que não foi arrebatado. Presta bem atenção. Existirá um povo cristão que hoje tem muitas pessoas desviando do Evangelho. Como eu falei no começo. Tem muita gente desfazendo das profecias de Jesus, da palavra de Deus, querendo seguir um evangelho fácil. Tem deles que até paga para ver. Desvia do evangelho, contenda um com o outro, fala mal do outro, se divide, expulsa um irmão fora da igreja e não estão nem aí. Sai da igreja, vai para o mundo, curte tudo lá no mundo, continua afastado do evangelho, pagando para ver. Por quê? As profecias de Jesus não foi suficiente para ele. Foi atrás das profecias carnais, das coisas mundanas deste mundo. Foi atrás das revelações das pessoas que lhe enganam. Que diz que viu sem ter visto. Que Jesus falou sem ter falado. E no fim da história, irmão, enfraquece a sua fé, sai dos caminhos do Senhor e se prepara para a grande tribulação. Muitos charlatões. Jesus vem buscar a sua noiva e ele fica para a grande tribulação. É, Deus, é verdade. E o que é lamentável é que este conflito, Deus ainda marcará os seus escolhidos. A Bíblia diz que Deus vai marcar 144 mil assinalados de cada tribo das nações escolhidas. Deus vai marcar para que essas pessoas não morram, mas o gentil, que é eu e você e outros mais que tem por aí, vão sofrer amargamente. Porque o próprio Jesus, ele disse, ele avisou no seu tempo: ai daquele dia. Ele sentiu. Ai daquele dia. Ele deixou bem claro. Isso para os que ficarem, né? Para os que ficarem. A igreja já foi levada para o céu. Enquanto a igreja está gozando das maravilhas lá na glória, aqui está falando sobre 3 anos e meio, que nós vamos agora voltar lá no capítulo 6. Tenho eu de a dizer aos irmãos, que se tudo ocorrer conforme estão dizendo por aí, acerca do que estão falando por aí, pelos meios de comunicação, se tudo ocorrer conforme está escrito, que falaram por aí, dizendo que dia 14 de maio vai ser revelado o governo mundial como essa casa comum, chamado a casa comum, o planeta Terra. Ou seja, esse governo mundial estaria controlando o planeta Terra. Eu pergunto para a igreja: quem é que tem o planeta Terra na mão? Com certeza Jesus. Jesus, irmãos. Você está vendo aí? Com certeza Jesus. Você está vendo aí como os irmãos estão assim meio preocupados? Quem tem o planeta na mão é o próprio Deus. Aleluia. Mas eles querem que o planeta Terra esteja dominado nas mãos deles. Tenho eu a dizer aos irmãos que se dia 14 acontecer conforme falaram nos meios de comunicação, e eu tenho certeza que ele vai fazer, essa pessoa vai fazer, como a Bíblia foi lida aqui no capítulo 13 de Apocalipse, ele vai revelar o governo mundial, como ele disse, cumpre-se capítulo 6 de Apocalipse.
Por quê, irmão? Vamos ler lá? Jesus está às portas. Capítulo 6 começa dizendo da seguinte maneira: a abertura dos primeiros 6 selos. Presta atenção, irmão. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Pronto. Detalhe. Voltamos para o capítulo 13. Esse homem que sai com um arco na mão, a seta dele já foi. Flecha. Então esse é o outro. A flecha dele, ó, já foi. Esse é o anticristo. Nessa seta está, ele lançou os meios de comunicação, a nova era. Ele lançou toda a sabedoria de iniquidade sobre a terra, o controle que ele revela sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança e sobre a economia. São as 4 áreas que o mundo inteiro hoje sofre. Mas tem uma coisa. A primeira coisa que ele vai lançar, que ele vai dobrar toda a humanidade, vai começar pelo Bolsa Família. Ele vai começar a dobrar a economia do país. E ele vai controlar a humanidade. Já vai começar pelo Bolsa Família. Porque o Bolsa Família, irmão, vai aumentar o valor. E muita gente, por não ter informação, vai brigar com você. Porque você vai falar mal desse governo. Ah, mas ele está trazendo lá, ele está controlando o mundo, mas ele trouxe para mim, meu Bolsa Família eu ganhava era R$250. Aí um tal de governo aí chegou aí e colocou um 13º aí, já veio para R$300. Foi bom, mas esse não. Você não venha falar dele para mim não, que aí nós vamos brigar, porque esse daí aumentou meu Bolsa Família para R$5.000. Aí eu quero ver ele aqui falar, ó. É isso que me faz cantar. É isso que me faz cantar. Tá falando na televisão mesmo. Você tá vendo? Falou ontem que tinha. A coisa tá começando a agradar a população. Aí que ele tem entendimento e fala, agora tá melhorando. A coisa tá boa. Daqui a pouco o povo aqui vai estar. Mal ele sabe. Tudo, irmão, que é para agradar a humanidade, Daqui a pouco o povo aqui não trabalhar mais. eles não analisam. Boa coisa que a irmã Silvana falou aí. O povo querendo trabalhar mais. O povo nem vai querer trabalhar. E se falar dele aqui, eu luto capoeira, viu? É assim, irmão. Porque eles querem trazer a educação. Viu? A educação hoje está uma tristeza. A economia está uma tristeza. A segurança está uma tristeza. A saúde está uma tristeza. E ele vai ter todos os meios. Você já imaginou, irmã Tamires? Você chegar você paga quanto hoje? Quanto se paga hoje? Porque coitado de mim, eu não tenho, né? Mas quanto que está hoje um plano hoje para você hoje ter um médico particular? Hã? Depende. Vai ter Depende pela publicidade. idade. Mais velho, mais É. Mais velho, mais caro ainda. Ah, então tá Porque bem. gasta muito E velho. ainda tem um negócio de carência. Quer dizer que o velho tem aquelas carências do velho, sabe, irmão? Convênio mais barato. Carência sem carência. O convênio mais barato para idoso é 400 e pouco. Mas você já imaginou? Agora convênio mais top assim é 2, 3 mil reais.
Mas 2, aí, 3 mil reais, velho. mas aí atende top. sírio-libanês. Mas me diga uma coisa, você já imaginou você ir num posto de saúde e lá tem um convênio, olha, para você? Você vai no médico, agora não tem esse negócio mais particular. Você agora vai ser tratado como uma pessoa VIP. Ah, meu irmão, quantas pessoas morreram no passado porque não tinha esse atendimento? Agora, os médicos agora estão trazendo todos os recursos dos outros países para cada hospital, para cada posto de saúde. As coisas melhorou. Tudo falsidade. Irmão, é uma falsa paz, velho. A igreja está lá nas bordas do Cordeiro, enquanto aqui na terra, 3 anos e meio de falsa paz. Capítulo 6 de Apocalipse. Vem para fazer um pacto, uma aliança na terra. Vai ser apresentado pelo religioso, a besta que se levanta da terra. Vamos lá para o versículo 11 do capítulo 13. Presta bem atenção. Esse é um dos conflitos entre Deus e o anticristo. O anticristo e Deus também é o seu povo durante a tribulação. A besta que sobe do mar. Irmão, olha esse brinquedo aí, por favor. Por favor, esse brinquedinho aí, por favor. As irmãs, toma aí dessas crianças aí. Eu não quero ninguém chamando atenção aqui, tá? Nós estamos ao vivo e nós queremos que os irmãos prestem atenção aqui. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Por favor, a tia aí já cuida para mim. Então veja só, irmãos. Presta atenção. Se há um conflito, depois nós vamos fazer essa leitura. Se há um conflito e uma perseguição para o povo e contra Deus, presta bem atenção. A besta que sobe do mar, nós lemos no capítulo 13, versículo 1. Essa besta que sobe do mar, mar significa nação. Capítulo 17, versículo 15. Lê para mim lá, algum dos irmãos. Mar significa nações. Mar fala de águas, fala de povos, fala de nação. E esse homem se levanta do meio das nações. Ele vem para o meio político, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 15. Que disse-me as águas que viste. E disse-me as águas que viste. Onde se assenta a prostituta. São povos e multidões de nações e línguas. E disse-me as águas que viste, onde se assenta a prostituta, que é a religião que vai apoiar o anticristo, viu? Que vai apoiar agora dia 14, onde se assenta a prostituta. Presta atenção, irmão. São povos e multidões e nações e línguas. Olha só, e os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta e porão a desolado e nua e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Agora presta atenção sobre isso daqui, que é uma coisa muito séria. Esta besta, no versículo 11, que fala que sobe da terra, ela vai apresentar que sobe do mar. Olha que coisa. O religioso apresenta o político. Os 10 chifres representa 10 nações. Os diademas, poderes. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês. As 10 nações que hoje está lá no Vaticano, sendo apoiada pelo Papa, que ele irá apresentar para as nações. Ele vai trazer essas 10 nações para apresentar todas as fórmulas que esse homem vai controlar o mundo inteiro.
Mas sabe o que acontece? No capítulo 17, você viu aí? No capítulo 17, verso 16, as 10 nações que apresentam o anticristo juntamente com a besta e entrega todos os poderes na mão dele, ele mesmo golpeia eles. A corrupção já vem ali, ó, entre eles mesmos, ó, toma tudo das 10 nações, domina tudo e fica sob Senhor dos senhores. Está vendo aí? A traição entre eles. Por causa das 10 nações, dos 10 chifres. Chifres significa poderes, 10 nações que vêm com poderes. Vai e entrega na mão do anticristo por causa da besta que apresenta o homem mundial, que vai ser dia 14 agora. Ele apresenta, esse tem capacidade. Esse pode fazer isso. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. No dia 13 de fevereiro, pode a memória, de 2013, foi apresentado o Papa Bento. E esse homem começou a fazer o seu trabalho como Papa no Vaticano. De repente esse homem apresenta como que está doente e que não pode mais assumir o cargo como Papa. E entra o outro Papa, Francisco, foi apresentado. Quando na verdade foi uma farsa, que por ele ser um Papa reservado, não queria aceitar essa fórmula de corrupção, de fazer esse papel que esse outro vai fazer agora. Ele jamais, o Bento XVI, não aceitou a entrar nessa corrupção. Então entrou o outro que falou, eu faço. Sou doido, eu faço. E está fazendo. Até hoje ele está questionando a Deus. Já mostrou livro dizendo que Deus foi derrotado, que Deus é um fracasso. Já falou que a Bíblia que nós temos, ela não está em ordem cronológica, ela está errada. Está tudo errado. E tem pastores, tem muitos irmãos que estão fazendo isso. A Bíblia pode não estar em ordem cronológica, irmão, porém ela é verdadeira e ela interpreta por si própria. Tem se cumprido. Tem se cumprido até hoje. Glória a Deus. Mas ele diz que vai escrever outra Bíblia. E olha lá que depois que esse homem for revelado, ele começar a controlar o mundo, vai falar, queime todas as Bíblias. É para usar só uma única Bíblia, a dele. Mas a igreja não vai estar mais aqui não, viu, irmão? Quem vai sofrer com isso é quem ficar. Vai engolir gato por lebre. Aí vai aprender a saber, a obedecer a Deus, a sentir falta da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Esta Bíblia ela vai sumir da terra, porque vão queimar ela. E vai existir a Bíblia deles. A grande prostituta, que é a Igreja Católica, que é o Vaticano, vai estar em apoio com o Papa nesta questão. E vai perseguir todos os cristãos na face da terra. E valores são pagos alto para quem achar crente. E a Bíblia diz que vai correr vagabundo de um lado para outro, procurando a palavra de Deus, procurando socorro, procurando alguma coisa e não vai achar. Ainda que fuja das pessoas que vão ajudar o anticristo na grande tribulação. Mas a Bíblia diz no capítulo 9 de Apocalipse, a Bíblia fala que foi entregue nas mãos de Satanás uma chave, e ele vai abrir o inferno. A chave que foi tomada dele vai ser dada para ele, ele vai abrir o inferno, vai sair 200 milhões de demônios de lá, e vão vir ferozes, brabos, com fúria, querendo acabar com as pessoas na face da terra. E a Bíblia fala também de um demônio gafanhoto, vestido cabelo de mulher, dentes de gafanhoto, cauda de escorpião, que ferirá as pessoas durante 6 meses. E a dor é dor para nunca, a pessoa não vai ter remédio para sarar essas dores. É dores de escorpiões.
Abra os olhos, irmãos. Fique atento, que a coisa é séria. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que ele possa não desviar do Evangelho. Guarda no teu coração a palavra de Deus. Então diz assim, meus queridos irmãos, para a gente não demorar mais. A besta que sobe do mar, ou seja, das nações, e é o último governo mundial da história, e consiste em 10 reinos sob o controle do anticristo. Através dos 10 reinos, as nações todas se inclinam por causa deles. Porque esses 10 reinos que vai vir são poderosos. Isso está envolvendo o Brasil, está envolvendo todos os países. Porque esses reinos são poderosos. O Papa ele vai trazer, viu, os maiores educadores, homens da educação dos países, para esse encontro no dia 14. Ele vai trazer e vai chamar esse lugar de concentração, vai chamar esse evento de casa comum. E sabe qual é o nome da casa comum? Planeta Terra. Para controlar esse homem, para ele, para o Papa, ele vai apresentar para esses 10 reinos, esse anticristo, ele vai apresentar para ele como o homem capaz de controlar as situações que o mundo está passando nos dias atuais. E o Papa disse da seguinte maneira: o mundo precisa ser educado novamente. Você não tem ideia do que ele está falando. Educar o mundo hoje, trazer uma nova ordem, uma nova educação, trazer do jeito que as coisas estão dando, porque nenhum presidente, nenhum governo controla o seu próprio país. É muita morte, é muito assalto, é muitos roubos, é muito estupro, é muita gente em cadeias. Essas pessoas que estão em cadeia, meu irmão, não vai existir isso mais. Essas pessoas vão ser mortas ali mesmo. Trouxe problema para o mundo, está trazendo problema para o mundo, morre na hora. Hoje ainda tem pena de morte lá nos Estados Unidos, na China e em outros países por aí. Mas com ele vai ser assim. Aprontou, morreu. E ninguém quer morrer. Então está vendo que a coisa vai ficar pior. Então presta bem atenção. O anticristo vai ser apresentado às 10 nações. Você lembra da estátua de Nabucodonosor? Que quando Daniel revelou aquela para Nabucodonosor acerca da estátua, ela foi esmiuçada. A Bíblia diz que uma mão invisível lançou uma pedra no pé de barro e esmiuçou a cabeça de ouro, o peito de aço, desmiuçou com as pernas de ferro, desmiuçou tudo. Hoje, irmão, aquelas coxas significa os romanos. E os romanos, Roma está imperando até hoje. As pernas de ferro, a pedra esmiuçou tudo. E sabe o que aconteceu? Sobrou 10 dedos da estátua. E os 10 dedos da estátua, lá em Daniel, olha, vai ser revelado agora. Os 10 chifres que você lê aqui são cabeças de autoridade, de sabedoria, de poderes, de forças, aonde todos se inclinam para essas 10 nações. Eles provam que eles têm poderes. E o anticristo vai ser apresentado para eles. E eles entregarão poder para o anticristo. Só que nesse negócio de 3 anos e meio de falsa paz, do capítulo 6, aqui no capítulo 3, ele é apresentado para as 10 nações. E quando as 10 nações achar que ele realmente é o cara e que ele vai resolver a situação, ele vai lá e toma o poder das 10 nações. A partir de hoje vocês vão me adorar. E se não me adorar, vão morrer todos. Quebra tudo
em questão de 3 anos e meio, quando acaba essa falsa paz. E eles vão lá em Israel, aonde ele domina Israel também. Que Israel cai na lábia dele. Muitos países caem na lábia deles. Aí depois, meus queridos irmãos, vem aquela grande tristeza. Os 3 anos de perseguição, de destruição, aonde o reino dele será, como diz a palavra aqui, diz a palavra aqui que o trono dele, capítulo 17, vamos lá, verso 15. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Ou seja, vamos chegar para o Papa, vamos dizer assim, mas rapaz, é o capítulo 17, versículo 16, viu, irmão? São os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Ou seja, o Papa vai pagar pelo que ele fez, que apresentou o anticristo, quando o anticristo foi lá e tomou o poder das 10 nações. Aí parte para cima dele e da igreja católica de todos. Aí aquela confusão entre eles. Aí nisso daí, meu irmão, é onde que ele vê que o anticristo toma poder de tudo. E esse anticristo diz: aquele que não tiver, capítulo 13, versículo 11. Ele diz que no versículo 14, ele diz assim: e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo: aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta. E a besta que fala é o religioso, que receberá ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem à besta, para que também a imagem da besta falasse. Ou seja, como que esta besta vai falar? Essa besta vai dizer da seguinte maneira: quando eles pensarem que o anticristo não tem força, não tem condições, ferido está querendo dizer que as 10 nações vão querer desacreditar no poder dela. E nesse momento ela se revela. E ele dá poder à besta para que fale, ou seja, mostra os sinais, mostra as condições que ele tem para controlar as 4 áreas da educação, economia, a segurança, a saúde, etc. Ele mostra e a besta fala, ou seja, eu faço. E ela mostra a condição de poder para falar. Aí levanta uma imagem para dele. Levanta, ou seja, a bola dele. Esse homem tem capacidade, sim. E as 10 nações aí acreditam. É por isso que lá no capítulo 17, ele vê que foi enganado. E o poder dessas 10 nações vem para ele. Aí ele cai em cima de quem? De quem apresentou ele. E no dia 14 vai ser apresentado. 14 de maio. E fez com que todos, versículo 16 do capítulo 13, fez com que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, cegos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. A partir dali, ele cria o seu poder de governo. Ele dá o número 666 e coloca esse poder e coloca esse sinal na testa ou na mão de cada pessoa, para que lhe adore. E se não aceitar o sinal dele e não adorar ele, será morto. É aí que começa o conflito entre eles. E ele diz assim, ó: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, e você está sendo avisado hoje. Calcula o número da besta, porque o número de um homem, e o seu número é 666. Agora o que acontece é assim: as pessoas cristãs sabem dessas coisas, porque já tem entendimento disso nas escrituras, porque examinam. Mas vamos lá, irmãos. Vamos lá. O controle do anticristo, né?
Fala dos 10 chifres, que significa 10 reis, e esses reis são 10 nações que exercerão grandes poderes políticos e apoiarão o futuro governante mundial. No versículo 3 do capítulo 17, fala que eles entregarão o seu poder às autoridades da besta, a autoridade da besta, e constituindo numa confederação mundial de nações que irá se opor a Cristo e à verdadeira fé bíblica. Daniel 7, 23 a 25 já falava sobre isso. Mar representa muitas nações. Apocalipse 17, 15. Satanás concede seu poder a esse governo e essa contra Deus e contra o seu povo. E ele se levanta contra Deus e contra o seu povo. É nesse momento que, quando Satanás dá o poder para o anticristo, entra o espírito maligno no homem. O homem começa a fazer até sinais. Porque Satanás entra nele para poder enganar as nações. É no momento que ele começa a dar o veredito dele, Satanás entra nele. Aí eu quero ver quem é nação, quem é reino que vai se levantar contra ele. Aí não tem jeito, é o próprio diabo na terra. Aí depois vem, irmãos, para a explicação dada pelo anjo a respeito da besta. No versículo 2 fala da besta como leopardo. Essa é a mesma do versículo 1, que representa um reino gentílico mundial do fim dos tempos. Ele tornará rei daquele reino, sendo uma pessoa cruel como uma fera. Por isso que fala que ele é como leopardo, no capítulo 13, versículo 2. Que conseguirá o domínio político e religioso no mundo. Apocalipse 17, 13, Daniel 7, 4, versículo 6, 8, 25 e 9, 27. É chamado o homem do pecado em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. E é o anticristo. E em São João 2,18 fala que ele é o anticristo. Ele firmará uma aliança com a nação de Israel. Capítulo 9, 27 de Daniel. Agora presta atenção, irmão. E o Papa declarou, olha só, que é necessário um pacto educativo global. Isso você pode puxar na internet. O que eu estou falando aqui não é conversa jogada fora, mas é uma afirmação dessa pessoa. Ele passa a ser, segundo as Escrituras, essa besta que se levanta da terra, que apresenta a besta que se levanta do mar, o político, que é as nações. Estamos vendo que tudo já está às claras. Tudo está se encaixando. Tudo está às claras. Ele declarou que é necessário um pacto educativo global, que nos eduque à solidariedade universal, a um novo humanismo. O Papa trata isso com profissionais da educação de todos os países para participarem desse evento mundial. E de acordo com esse evento, o tema irá se chamar Reconstruir o Pacto Mundial. Irmão, isso é uma coisa séria. Tem muitas coisas às escondidas que ainda não foi revelado. Não foi revelado. Agora imagine que se Cristo veio, mostrou para a humanidade, Jesus veio e mostrou para os líderes judaicos e para todas as nações, viu? A nova aliança com Deus. Olha como foi simples. Esse pão representa o meu corpo, que foi partido, que está sendo partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Antigamente as pessoas pecavam, as pessoas pegavam pedra de todo tamanho para jogar no seu irmão. E falou: ops, eu sou a porta. Aquele que não tiver pecado, lança a primeira pedra, ensinando nova forma de viver, ensinando o perdão, ensinando a graça, ensinando o amor, ensinando a compaixão um com os outros, ensinando a se santificar para ir morar no céu. Agora ele vem e quer quebrar tudo isto que Jesus fez para querer educar o mundo, irmão. Educar o mundo, desfazer do que Jesus ensinou. Isso é um absurdo, irmão.
E por fim ainda vai sentar lá, porque a mesquita vai ser construída, porque o Donald Trump, que disse que o nome dele já significa trombeta e juízo de Deus. Meu Deus. O nome desse homem já significa isso. Já é uma trombeta tocando em nossa época. Meu Deus. Ele foi no Muro das Lamentações e prometeu reconstruir o templo. Uma coisa que Josué quis muito fazer, mas não conseguiu no tempo dele. E vem para esse tempo agora. Ele prometeu reconstruir, e para reconstruir aquele templo, é 2 pulos. Meu Deus. Eles reconstroem o templo que o povo de Israel está lamentando até hoje no Muro das Lamentações, pedindo para Deus a restauração desse novo templo. Aí ele vê o templo reconstruído, ele vai lá e se assenta na cadeira aonde Jesus é para ser sentado e dominar o mundo no milênio. Ele vai lá, senta e diz: eu sou o Cristo. E muitos vão crer. E muitos vão crer. O pior é isso, é que as pessoas se deixam iludir desde agora. Muitos, a Bíblia diz, vamos lá, abra a tua Bíblia, 1ª Epístola de São João. Meu Deus, misericórdia. E 1ª Epístola de São João. E a palavra dele diz: escapa-te por tua vida. E 1ª Epístola de São João, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia está falando assim, meus queridos irmãos, que ele é o anticristo e muitos já se fez anticristo. Verdade. Está vendo, irmão? Estão com o espírito de anticristo. É perigoso. É já a o que última está hora, acontecendo. Jesus. É já a última hora, diz a palavra. Misericórdia. João o quê, pastor? João, 1ª Epístola de São João, capítulo 1, verso 18. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. Olha, ele já falava aquela época. Aleluia. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por Deus. onde conhecemos que já é a última hora. É Deus. Aleluia. Por que razão, irmãos? Porque muitos crentes estão se fazendo anticristo e muitas pessoas que não aceitam Jesus passam a ser anticristo, porque não aceitam o evangelho de Jesus, não aceitam a doutrina do Senhor, não aceitam estar na igreja, não levanta a mão para aceitar Jesus, não querem aliança com Deus. Meu Jesus. Muito se fez anticristo porque quer viver no pecado. Está pagando para ver, para viver no pecado. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Temos que abrir os olhos, irmãos. A Bíblia está se cumprindo. Tudo que eu comentei sobre a questão da besta, o falso religioso e o falso profeta, e também sobre o anticristo e as 10 nações que vai se apoiar com ele. Agora o homem chega agora e diz: nós precisamos. Precisa de quê, rapaz? Nós não precisamos, nós estamos precisando de Jesus. Mas para se cumprir essa escritura, vai acontecer isso. Para a tua igreja, Jesus. Aleluia. Vai acontecer, irmão. Dia 14 de maio agora está previsto isso. Abra os olhos, porque é o começo do fim do mundo. Não é princípio de dores mais. Dia 14 de maio é o começo do fim do mundo. Sendo o começo, Jesus falou o quê? Que quando era princípio de dores, era princípio de dores. Mas o fim do mundo é quando se levantará. E o fim vem, meu Deus. E ele diz da seguinte maneira: o objetivo envolve a educação, a segurança, a saúde e a economia. Daniel 9:27. Com isso, o Papa reúne todos os líderes de todos os países e nessa conspiração apresenta o líder mundial, que por ele traria a paz. Capítulo 6, aonde cumpre-se o capítulo 6 de Apocalipse. Neste dia 14 de maio se cumprirá essa passagem. Se isto acontecer, pois a partir daí o anticristo vem para enganar todos no discurso do Papa, e a besta religiosa diz que fará uma aliança entre os habitantes da terra e a casa comum, que seria o planeta, uma aliança geradora de paz e justiça. A casa comum significa uma única pátria, governada por um único líder. O Papa diz que para alcançar esse objetivo globais
vai ser necessário 3 atitudes: a coragem de colocar no centro a pessoa, ou seja, a coragem de que as nações irão apoiar uma única pessoa. Começa por aí, primeiro objetivo. A segunda que as pessoas, a coragem de formar pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade, ou seja, as pessoas devem trabalhar para esse governo. Começa por aí, porque ele vem e vai colocar a ordem. Jesus, misericórdia. Viu? Jesus. Vai colocar a ordem para que todos trabalhem a seu serviço. Depois vem essa. E essa pessoa seria o anticristo em serviço para controlar toda a humanidade. Meus irmãos, quando o Papa Bento XVI saiu, como eu falei, do cargo, não foi por motivo de doença. Foi uma grande mentira deles. Eles entenderam que ele era muito conservador, dentro da religiosidade dele, embora adorando as imagens, aquelas coisas todas, mas ele era conservador. Muitos padres, presta atenção no que eu estou te dizendo, porque eu busquei também informação na internet. Muitos padres já saíram da igreja católica por causa disso. Muitos católicos já aceitou Jesus por causa disso, porque as escrituras estão se cumprindo e está vindo de lá. Jesus vem. E quando ele disse que Deus era um fracasso, muitas pessoas começaram a questionar. E aí que está o problema. Ele não está nem aí, porque sabe que é minoria que está saindo. Teve uma coisa que o Papa falou e que eu quero trazer um alerta para esta igreja Vida no Altar, ou para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo lá de fora, que eu sei que é muitas pessoas. Ele disse assim: deixa os crentes, que os crentes estão se batendo um com o outro, deixa eles se contender para lá. E é justamente isso que está acontecendo no nosso meio. Ele não está se preocupando com os crentes, porque os crentes mesmo estão se batendo um com o outro e saindo da igreja, desanimando. Crente não pode estar com rixa um com o outro. Crente tem que pedir perdão para o outro, mostrar que é filho de Deus, Aleluia. Que vai morar no céu, que conserva a palavra de Deus. Verdade. Crente não pode viver desunido. Eles estão enxergando isso, mas está tendo muita destruição dentro das igrejas por aí afora. E o diabo está gostando disso, porque ele está fazendo o controle. Mornismo entrando no meio dos crentes. Muitos crentes ficando mornos, uma divisão terrível dentro da igreja, desviando essas pessoas. Tem crente, irmão, que ele escolhe a pessoa que deve vir para a igreja. Essa pessoa vem para cá, fazer o que aqui? Isso é coisa do diabo, irmão. Esses pobretões. O que vem fazer aqui? Irmão, você não é melhor que ninguém. Grandioso Nós não Deus. somos melhor que ninguém. Aleluia. Cada um tem o mesmo valor aqui dentro. Glórias. Aleluia. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós temos que amar uns aos outros. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Aleluia. Glória. Nós temos que estar na presença de Deus como servo de Deus, para que não dê lugar ao diabo, para que o diabo não venha se crescer diante dessas coisas. Não é para a besta dizer assim: ah, deixa os crentes, porque os crentes estão se batendo. Se preocupe com ele, não. Está errado, irmão. Os crentes para viver em amor e união, que a palavra de Deus ensina isso. Ao quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas muitas pessoas estão saindo do evangelho por falta de conhecimento da verdade, por falta de temor, atrás de história por aí, querendo combater a Bíblia, querendo combater com o seu irmão, querendo ser sábio mais do que o outro, e no fim da história não tem o Espírito Santo, não tem Deus, e daí ainda fica dividindo as pessoas e cometendo pecado e levando as coisas. A graça de Deus nos perdoa. Leva um trupicão de novo. A graça de Deus. Ah, você não conhece Jesus. Meu amado, vá se converter. Vá se converter. Não fica atrás desse negócio. A graça de Deus vai me salvar. Não é assim, não. Abre teus olhos. Misericórdia.
Tempo da graça é tempo de reconciliação, é tempo de se regenerar, é tempo de santificar, de buscar a presença de Deus. Glórias a Deus. Se nós não vigiar, nós perdemos. Se nós deixar o orgulho tomar conta de nós, nós vamos perder cada dia mais na presença do Senhor. O Senhor vem buscar a sua igreja e nós ficamos. Nós não podemos ficar neste mundo não, meu irmão. É, Jesus, misericórdia. Ele vai, meu Senhor. irmão. Guarda a tua igreja. Assume essa posição. Até hoje está perseguindo os crentes, falando coisa besteira contra a Bíblia, falando besteira com Deus, com Jesus, dizendo que é um homem santo na terra. E ainda tem crente dando beijinho na mão dele. Meu Pior Deus. que é isso, irmão. Misericórdia. Muitos cantores aí famosos foi lá beijar a mão dele. Ah, crente! Ai de vocês que andam levando os louvores de vocês para multidões por aí, enganando a multidão e ainda está recebendo Tá bem pela assim com besta. o homem, ó. Tá assim. Tá assim com eles, viu? Fazendo parceria Vai se com o converter. pecado. Queima ele, Jesus. O que Vai Jesus disse tomar lá em São vergonha Mateus? na cara. 24:36, que nem ele, nem os anjos sabiam. Hoje ele sabe que voltaria, mas só o Pai. Uma coisa é certa, irmão. O primeiro passo do fim já se inicia dia 14 agora. E esse é o alerta que eu trago para todos vocês, para que você possa se levantar diante de Deus, para que você possa se firmar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Viu, irmão? Queria eu falar muito mais, mas o tempo nosso já é 9:30. E mesmo assim não Eu? sabemos qual dia nem hora. Temos que Nós não estar sabemos. alerta. A qualquer instante, diante Está disso alerta. daqui, a qualquer hora, pode acontecer a vinda de Jesus. Então santifica a tua vida. Hoje tem andado na Não vida. usa, não Deus. usa desculpa, irmão. Não, irmão, eu uso o esmalte aqui porque meu dedo anda coçando aqui. Eu uso corrente aqui porque eu preciso colocar, porque senão não vai coçar aqui. Eu uso o anel, eu uso isso. Cuidado, meu irmão, sai fora desse negócio. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você está inventando moda para andar na vaidade, para se mostrar para os outros. Quer andar assim, ande, problema teu. Mas o que é certo, santifica a tua vida, Beleza, se está separe, no interior. busca o Senhor, se regenere. Ele chamou nós para santificação, não foi para vaidade não. E Grande nós precisamos Deus. mudar o nosso comportamento. Aleluia. Glória Amém, a irmãos? Jesus. Louvado Glória seja a Deus. Deus. A irmã também dispara ali para mim. Quanta Posso ali? surpresa, né? Quanta Ali pra mim. surpresa. Dá uma pausa para mim lá. Por favor. Antes de concluir.